mas eu acho que é sempre melhor estarem presentes. Acho que vale a pena vocês virem, ainda bem. Poucos, mas bom. Olhem, então, conseguem ver o ecrã daqui da minha apresentação, penso? Sim, Conseguem? 100%. Sim. Ok. Estejam à vontade para me interromper, está bem? Não façamos isto num diálogo mole. Se tiverem interromper, se tiver alguma dúvida. Minha ideia é voltar a rever aqui alguns conceitos de base e aprofundar outros que vocês fizeram e estão associados ao trabalho, ao vosso projeto que têm feito até agora, está bem? Ahm, então, aqui o primeiro aspecto que nós até agora já vimos foi que as nossas bases, o Django tem uma forma de funcionar muito própria, não é? Ou seja, quando eu tenho aqui um utilizador que escreve na sua consola, escreve aqui uma mensagem a dizer, olha, quero escrever aqui no Google, quero no browser aqui, quero aceder a este URL, bip.com/bib/autores, não é? Quando ele escreve este URL, é enviado um pedido HTTP, ou seja, é um pedido de recurso a dizer, olha, por favor, dá-me lá, o recurso está associado a este endereço, ok? Um, Esse pedido vai ser recebido por uma entidade que é o URLs, é no fundo a configuração do nosso projeto, que vai tratar da primeira parte do nosso endereço, que é a aplicação, ou seja, ele vai identificar o que é a aplicação, vai dizer a aplicação BIP, depois vai dizer, ok, ele quer o autores, então aqui em URLs vai ser resolvido este passo e ele vai chamar depois uma determinada função, isto aqui ficou mal desformatado, mas no fundo a views, esta função views vai ser chamada e esta função views vai depois buscar dados à base de dados e esses dados depois vão ser renderizados num ficheiro HTML que depois é retornado ao nosso utilizador. Ok? Vamos ver este processo agora com calma e perceber de facto os passos que estão e que vocês já replicaram nas várias views que já implementaram e visualizações. Então, como eu estava a dizer, voltando ao início, quando eu no browser eu escrevo este pedido, não é? Deste URL, este pedido vai ser recebido aqui por este módulo aqui, não é? Nós temos o Model View Template, o fluxo MVT, e o MVT, no fundo, o que ele faz é distribuir responsabilidades. A primeira das responsabilidades é dada ao URLs, que no fundo vai receber um pedido, e nestes fecheiro URLs, dentro do projeto, temos um conjunto de rotas, de caminhos para as aplicações que existem neste projeto. Ou seja, um projeto em Django tipicamente tem sempre uma aplicação que é o admin, que vocês já trabalharam quando usaram as bases de dados, e também, por exemplo, neste caso agora, tem a aplicação Bib, que nós fizemos na aula passada. E para esta aplicação Bib, no fundo, ele tem uma rota que permite encaminhar pedidos específicos dessa Bib. Por exemplo, neste caso aqui, temos aqui /bib, ou seja, está a especificar aqui qual é a aplicação, e como é que funciona? No fundo, o que nós fazemos é dizermos, olha, vamos aqui fazer um include de bib.urls, ou seja, isto quer dizer que é este módulo bib, não é? Em bib.urls, ou seja, ele vai aqui dividir um bocado as competências e vai dizer, olha, o caminho específico dentro da bib, neste caso para os autores, vai ser da responsabilidade destes segundo URLs. Ou seja, neste segundo URLs, o que acontece é que ele tem aqui, mais uma vez, rotas. Neste caso, tem duas, que é autores e livros. Ou seja, eu, na minha Bíblia, eu posso fazer bib/autores ou /livros. Não é? E neste caso, podemos, para os autores, o que é que ele faz? Ele vai mapear uma rota numa determinada função. Neste caso, na função, aqui está from ponto import views, quer dizer que na pasta onde este ficheiro URL está, na mesma pasta, importa views. Neste caso, views será um conjunto de funções, não é? As views são um conjunto de funções e, então, aqui para autores, ele vai dar a responsabilidade
de tratar deste pedido à função autores-view. Ok? Então, a função autores-view vai ficar responsável por tratar deste pedido, e vai responder este pedido. Estas rotas têm todas um nome associado, ok? Veremos que é muito importante ter os nomes associados. Neste caso aqui, por exemplo, normalmente nós replicamos, fazemos name igual a autores, temos aqui autores, e name igual a livros, também, pronto, ponho livros. É bom haver esta reutilização de terminologias. Na função, eu não chamo só de view, livros ou autores, eu ponho autores underscore view. E usem esta prática porque vai-vos ajudar um bocadinho a organizar para não ficar demasiado confuso, às vezes é uma variável, outras vezes é o nome de uma função, outras vezes é um valor, não é? Por isso, aqui nas funções usamos o views, o underscore view. Neste URLs, aqui também temos a prática sempre de pôr no final de cada caminho uma barra. Ou seja, pomos sempre uma barra no final. É uma opção. Se eu não puser a barra, ele só vai, ele vai precisar, ou seja, se eu não puser a barra aqui no HTTP request, ele vai se queixar, um, porque não tem a barra, não é? Porque ele está à espera de uma coisa igualzinha a isto, não é? Ou seja, ele vai replicar isto ao que está aqui em cima. Nós depois podemos, de qualquer forma, nós nunca vamos trabalhar diretamente com os URLs, não é? Os URLs estão todos escondidos em links, por isso é uma convenção que nós adotamos e dizemos vamos pôr sempre a barra no final. Bom, depois do URL tem esta interligação com a views, a setinha ficou aqui mal, fiz no Mac aqui não fica bem, mas o que acontece é que agora na minha views, o que vai acontecer é que o, temos aqui várias funções e uma delas é a autorsView. AutorsView é uma função que vai então ficar responsável por tratar deste pedido aqui, de bibcom/bib/autores, não é? Então, esta função recebe sempre o pedido HTTP request, ou seja, este HTTP request vem sempre como um argumento na função. Ele vai trazer muita informação que vai ser útil para mais tarde, quando fizermos autenticação e também passagem de variáveis. Mas nestes autores, se eu quero, por exemplo, a lista de autores da minha biblioteca, bom, aqui o que eu tenho é que ir buscar todos os autores, neste caso vou buscar na classe autor, então tenho que fazer uma importação dos models, ou seja, vou buscar aos models o autor, ou seja, no fundo aqui a setinha, falta-me aqui a seta do... Deixa-me ver. Exato, era esta aqui, mas saltou. Ou seja, há uma ligação aqui de views com a models. No fundo, ele vai, através de models, vai buscar todos os objetos da minha base de dados. Neste caso aqui, estou a ordenar pelo nome. E vou guardar estes dados num dicionário. Ok? Este dicionário, que se chama Context, é um dicionário onde nós vamos passar tudo o que nós queremos que seja usado ahm, no nosso HTML. Ou seja, neste caso eu quero passar os autores todos. Então vou usar uma variável que se chama contexto, que é um dicionário, e neste dicionário nós então fazemos neste caso passamos aqui uma variável, que é autores, que é, no fundo é uma chave, autores, que vai estar disponível dentro desta fecheira HTML. Esta função return render, então vai renderizar um fecheiro autores HTML que há de estar dentro desta pasta templates. Ok? Ou seja, já vemos aqui a parte da modelação, da view, MV e agora templates. No fundo, os templates são os fecheiros HTML, neste caso, aquele autores.html, que estão sempre guardados dentro de uma pasta com o nome da aplicação. Ou seja, eu tenho templates, barra, bib, barra, e depois é que eu ponho os autores. E dentro deste fecheiro HTML, eu posso usar aqui, neste caso, esta minha variável autores, que vimos há bocadinho, que eu tinha passado, ou seja, autores que eu passei aqui no contexto, ou seja, todas as chaves do dicionário, autores, ficam disponíveis como variáveis, ok? E então eu posso usar aqui for autor in autores, ok? E estou a usar aqui um ciclo for, e, bom, já falarei um bocadinho desta parte aqui da linguagem template. Ou seja, eu consigo inserir aqui toda a lista de autores
E depois, no fundo, a minha view vai retornar para o browser aquele HTML já com a lista de autores toda completazinha e vou ficar então com uma visualização ah, daquilo que eu tinha pedido, ou seja, deste HTTP request, não é? Do bib/autores vai mostrar esta informação. Ok? Então, este é o processo normal que vocês vão fazer em todas em todas as páginas de HTML que vocês mostram usando o Django. Ok? Ou seja, fazemos sempre este mapeamento, tem que haver sempre um URL que vai mapear numa função, a função vai buscar eventualmente informação ao models, coloca essa informação num template que depois é retornado e é visualizado pelo browser, ou seja, o browser consegue transformar aquela informação toda e renderizar. Ok? Quando eu falo em renderizar, quer dizer de pôr o amarelo, porque eu tinha dito que o fundo era amarelo, não é? No HTML e este género de informações. Então, no fundo, pronto, isto renderiza um bocadinho, sumariza o que eu estava a dizer, ou seja, temos aqui o Arials que vai mapear cada rota numa função, a view que vai especificar como é que se faz, ou seja, vai usar um fecheiro HTML e vai passar num contexto informação que foi buscar no Models, ok? E o Models tem então a informação da base de dados, que me permite, e depois os templates HTML permitem então inserir lá dentro a informação e pronto, e usar uma série de aspectos da linguagem template que veremos agora também. Bom, então, agora analisando a questão da configuração do URLs numa aplicação, por exemplo, nesta aplicação que nós estivemos a ver, nós temos aqui dois caminhos, não é? Ou seja, o Django permite criar uma forma de navegar entre as várias páginas de um website, associando a cada caminho, a cada rota, uma função. Okay? Autores têm associado autores view, livros têm associado livros view. Okay? Isto é feito no fecheiro URLs. Na verdade, são dois ficheiros, como viram, ou seja, temos um ficheiro que tem a ver com o projeto, ou seja, há um ficheiro URLs que é do projeto e há um ficheiro URLs dentro de cada aplicação. Neste caso, eu tenho uma aplicação BIP, vou ter os URLs desta BIP. Okay? E isso vai me permitir então fazer este género de manipulação que eu tenho. Depois temos também aqui a nossa possibilidade de fazer. Vou aqui passar. Ou seja, de capturar alguns valores que estão associados ao nosso URL. Ou seja, eu posso passar valores no URL, podem ser strings, inteiros ou slug. Um slug é um conjunto de letras, números e com underscores. Já vamos ver. Por isso, neste caso aqui, vejam, temos aqui 5 rotas diferentes, não é? Temos o URL Patterns, é uma lista, e ele vai, quando ele recebe um pedido, por exemplo, ele recebe este pedido, o URL, que é o posts/2025, não é? E ele vai ver os vários patterns e vai ver se algum deles encaixa, não é? Por exemplo, neste aqui, não vai encaixar posts/cidade, não é este, por isso não vai chamar esta função. Post 2000 também não é, porque é 2025, não vai chamar esta função. Mas post/um int, neste caso sim, já temos esta situação, temos aqui um int. Então, ele vai chamar esta função views na views que se chama posts_an. Mas vai chamar a função views de uma forma em que esta variável ano vai ser passada como um valor para um argumento que tem que existir na função post. Ou seja, a post vai ter que ter sempre o request barra ano qualquer coisa. Ano. E essa variável é na variável ano que tem que ter o mesmo nome do que está aqui escrito em cima. Ano tem que bater certo. Por exemplo, se eu fizer aqui, neste caso aqui, 2025/5, então ele vê que não é esta situação, será esta quarta entrada, não é? Nesta quarta entrada, então vai chamar posts ano mês. E nesta quarta entrada ele vai passar o 2025 no ano, não é? E no mês vai passar o 5, o 05 neste caso. Como é um inteiro, ele vai converter. Então, no fundo, eu depois tenho disponível nesta minha função, eu posso ir buscar todos os posts para este ano e para este mês. Ou seja, a função post funciona para qualquer ano e para qualquer mês, e esse ano e mês vai ser especificado no URL, e isso permite-me então fazer este género de manipulação.
Neste caso aqui, o que nós chamamos um slug é este género de valor, em que temos aqui criando um site género, estão a ver? Neste caso, eu tenho uma entrada slug em que temos, não é só uma string, mas tem aqui estes underscores e ele dá um tratamento um bocadinho diferente. Mas, no fundo, é mais uma variável que eu posso depois usar para o que quiser. Bom, nós podemos também usar argumentos padrão, ou seja, neste caso, PageView tem uma função que tem um argumento request e tem um argumento num, que está aqui definido um valor padrão, ou seja, valor padrão quer dizer por omissão, se eu não puser o num, se eu chamar a função PageView só com o request, ele vai dizer que o num é igual a 1. Quando é que isto se aplica? Por exemplo, aqui nesta segunda utilização da PageView, eu estou a especificar um nome, não é? Tenho aqui o blog, page, blog, barra, e estou a pôr aqui o nome. Este page aqui está errado, peço desculpa, não, não é, não é assim, não é suposto. Mas vou já agora corrigir para não me esquecer. Ok. É assim, ok? Mas se eu não escrever aqui nenhum num, por exemplo, neste caso aqui, neste path, em que ele não especifica nada, ele está a chamar a mesma função PageView. Está a chamar a mesma função e, nesse caso, vai ficar com o valor num igual a 0, igual a 1. Vou só pedir um minuto, que estou a precisar de carregar aqui o tátil. Preciso aqui de ligar aqui uma extensão. Está bem? Dê-me só um minuto. Então lá. Ok, já tenho bateria. Ok, então, no fundo, temos aqui as funções e vocês têm usado isto, não é? Têm usado isto nas vossas aplicações. Ahm, uma coisa que eu também não falei é que, no fundo, este blog aqui, eu posso, se quiser, até nem pôr lá nada, ou seja, ele funcionaria também para situações em que eu ponho uma string vazia. É o caso, por exemplo, de quando eu vou aqui usar o URLs, vou aqui partilhar convosco aqui, por exemplo, o projeto que nós temos aqui de biblioteca. Stop share, stop share. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Então, vocês estão agora aqui a ver a aplicação do Python Anywhere. Conseguem ver? Sim. Sim? Ok, então vejam, eu tenho aqui quatro paths, não é? Tenho três paths. Estes paths vão abrir aqui esta função biblioteca lusófona e se eu fizer aqui biblioteca lusófona FUNAC Python Anywhere, ele vai dizer, epá, olha lá, falta aí qualquer coisa, porque eu só conheço três paths, que é um que diz admin, noob ou bib, não é? Está aqui o admin, noob ou bib. E ele tem razão. Mas normalmente quando eu escrevo por exemplo, se eu faço lusófona.pt, eu não vou escrever lusófona.pt barra index, não é? Normalmente nós não escrevemos só o domínio vai-nos encaminhar para uma view por defeito. Então, o que é que nós podemos fazer para isso acontecer? Podemos dizer, por exemplo, neste caso, vou apagar aqui a bib e vou dizer que se não houver nada escrito à frente, eu quero que ele utilize então a bib. Ok? Então, neste caso, o que vai acontecer é, ele vai me dizer, ok, se eu agora der aqui um refresh, ele está ainda a pensar, ele vai me dizer, olha, bom, eu não conheço nenhuma view ainda, nenhuma rota que seja esse funcionamento. E porquê é que isto acontece? Porque, no fundo, é a mesma situação, mas agora para a aplicação bib. Ou seja, na aplicação bib eu tenho aqui um where else e eu posso querer dizer que, por defeito, eu posso dizer que assim, que eu quero que por defeito também, ou seja, se ninguém escrever nada,
eu, eu quero que ele abra a página autores, ok? Eu quero que ele abra, ou seja, que ele vá desencadear a view dos autores. E isso permite-me então, ahm, neste caso, eu estou aqui a compilar, não é? A lançar o servidor novamente. Isto permite-me que quando eu agora, então vou aqui outra vez chamar esta biblioteca lusófona, sem nada à frente, ele vai-me abrir a página dos autores. Ok? Então, isto é importante e é interessante porque vocês no vosso site vão querer dar só o vosso domínio e querem logo saltar para a página de entrada, não é? Que vocês queiram construir. Não é? E isso então é possível fazer graças a esta possibilidade de vocês especificarem que o path não tem nada, ou seja, eu vou omitir no projeto, não vou especificar qual é a aplicação, ou seja, já não tenho que fazer barra bib, e também na própria aplicação já não vou ter que dizer barra autores. Neste caso, se eu não puser nada, ele vai-me logo chamar autores view e fico com a minha visualização completa. Logo imediata é aberta os autores. Tá bem? O autores continua a funcionar, ou seja, se eu clicar em autores, vejam, neste caso até posso deixar aqui o nome ou igual, mas no fundo tem dois caminhos que chamam a mesma view, ok? Isso não tem mal nenhum. Até se eu quiser, por exemplo, se eu quiser trabalhar com autores sem a barra, e dizemos assim, eu quero sem a barra, pronto, ele aqui, ele resolve. Mas vocês podem criar várias situações em que reutilizam a mesma view. Um, e pronto, então, no fundo, esta é uma possibilidade que nós podemos ter de manipular aqui os nossos URLs. Depois nós temos aqui também, como já vimos, isto já intuitivamente já fizeram, mas como nós vimos, no fundo, no URL do projeto, nós temos uma rota, não é? O app 1, por exemplo. E isto vai fazer um include, ou seja, no fundo, nós podemos incluir no fecheiro URLs do projeto, nós podemos incluir URLs de cada aplicação. Okay? Isto vai modularizar e organizar o nosso projeto. Ou seja, se eu tiver vários projetos diferentes, várias aplicações diferentes, no fundo eu não vou pôr aqui o autores e o livro, não vou pôr dentro da pasta do admin, não é? Dentro do espaço do admin, separo, não é? As competências. Numa coisa tenho a bib e noutra coisa tenho um, o autores e livros. E neste caso aqui tenho também, por exemplo, neste caso, uma decomposição, não é? Tenho app 1 e depois tenho aqui uma saudação. Ou seja, se eu tiver este URL, o app 1 vai ser tratado por este fecheiro, a primeira parte da rota vai ser tratada aqui, e depois a saudação vai ser encaminhada para a função saudação. Outro aspecto também é que, como eu estava a dizer, o nome das rotas. É importante definirmos sempre o nome da rota, ou seja, é pôr aqui um name e pomos uma string ao nosso gosto. Mas idealmente usamos o mesmo nome. Isso permite que tenhamos vários nomes, mas se eu tiver muitas aplicações, é uma coisa normal, temos várias aplicações, uma coisa que às vezes acontece é nós usarmos nomes iguais. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação blog e uma aplicação loja, tipicamente vou ter um index, não é? Vou ter uma rota index. Bom, então nesse caso, o que é que nós fazemos? Nós vamos dar um nome a cada uma das aplicações. Vamos usar aqui este espaço de nomes, que é um app name, que é uma string que vai determinar que, por exemplo, este URL, todos os URLs vão ter que especificar que é uma aplicação blog, ou então que é uma loja. Ou seja, neste caso aqui, e a sintaxe é o nome da aplicação, dois pontos, o nome da rota. Como é que usamos? Usamos, por exemplo, num link, já falaremos desta escrita, mas no fundo um hiperlink, que no fundo é um URL, ele vai construir o URL usando apenas os nomes, estão a ver? O nome, o nome da aplicação e o nome da rota. Ou seja, pomos o URL, aplica nome da aplicação, dois pontos, nome da rota. Isto depois vai ser traduzido num
num URL, ou seja, no fundo, o que vai acontecer é este texto todo vai desaparecer e vai ficar um, blog barra index. Ou seja, ele vai substituir aqui blog barra index e isto vai substituir por loja barra index. Não é? Mas a utilização dos nomes é feita aqui e isso permite, de certa forma, eu ter vários caminhos aqui. Este index barra, eu posso usar outro tipo de caminho, não é? E referenciar. Até, por exemplo, como eu fiz aqui, não é? Em que eu apaguei na aplicação Bib, eu apaguei o próprio ahm, a string, não é? Mas continua a ter um nome associado, não é? Ahm, onde é que está? Está aqui. Ou seja, neste caso aqui eu apaguei, não tenho nada associado, mas continua a ter um nome associado. Ou seja, ele vai chamar esta view. Neste caso, como eu tenho duas com o mesmo nome, ele vai pesquisar na lista e a primeira que ele encontrar, ou seja, neste caso há nomes, autores é esta, ele vai chamar esta, ok? Vai chamar esta autores view. Um, e bom, e isto também é muito útil, não só nos URLs, como vimos, ou seja, na criação de URLs vamos usar o nome da aplicação e o espaço de nomes da aplicação, mas também imagine uma situação em que eu estou dentro de uma função view e por algum motivo eu estou numa página, não é? Eu de repente quero fazer um redirect, quer dizer, olha, quero é que chames a função index, não é? Imaginem que vocês fazem um login, vamos aprender isso para a semana, eu faço um login, ok, tenho a view que vai tratar o login e depois de feito o login e está tudo funcional, eu quero que apareça a página index, não é? Então vou fazer um redirecionamento, vou redirecionar, abrindo, fazendo com que o utilizador automaticamente veja esta nova view, que é no fundo a blog index. Ou seja, há de haver um blog, que no fundo é uma aplicação com a rota index. E isto permite-me então fazer aqui redirecionamento dentro da views, ou seja na views ou então no HTML, vamos usar muito esta forma de identificar cada uma das rotas da nossa aplicação. Neste caso, eu posso, em situações em que eu tenho uma rota que tem argumentos, não é? Neste caso aqui tenho um ano e um mês, não é? Nós vimos este caso em que eu posso ter um ano e mês. Ahm, Neste caso, se eu quero encaminhar esta rota aqui, eu faço um redirect em que ponho o nome do caminho e depois ponho vírgula os argumentos que ela precisa, ou seja, o ano e o mês. Ou seja, vou pôr ano e mês e ponho os valores associados. Ou seja, eu posso fazer um redirect em que associo também valores de parâmetros. Ok. Bom, e até aqui tudo claro? Ou seja, isto foram coisas que vocês já usaram de certa forma no vosso projeto e agora estamos a conhecer um bocadinho melhor o que está por trás. São técnicas simples, mas é importante entender porque há coisas que depois ganham complexidade e é isso que queremos agora fazer a partir de agora. Bom, vamos falar agora da linguagem template. Ou seja, no Django temos aqui toda uma linguagem que nos permite escrever no HTML, gerar HTML de forma dinâmica. É uma linguagem muito simples, mini linguagem, como eu pus aqui, e que permite definir uma camada que pode ser qualquer pessoa, não é, que perceba um bocadinho de HTML consegue fazer uma manutenção disto. E isso permite que, por exemplo, haja uma pessoa que seja especializada em HTML e possa mexer nos templates do Django. Ok? Ahm, Tem aqui uma lógica de ifs e fors, mas é apenas para apresentar, ajudar-nos na apresentação e não tanto na lógica. Ou seja, tudo o que seja cálculos, ordenações, imagina que eu quero listar os autores. A ordenação dos autores eu vou fazer na Views e depois eu recebo já uma lista toda ordenadinha e é só mostrar um depois do outro, estão a ver? Ou seja, não vou no template eu não vou estar com grandes lógicas um, de processamento.
Neste caso aqui, nós temos quatro tipos de construtores desta linguagem. Temos as variáveis, ok? Que neste caso as variáveis usamos estas duas chavetas aqui que estão aqui, que nos permitem identificar variáveis. Aqui também temos uma variável. Temos etiquetas que controlam aqui toda uma lógica do template, por exemplo, que são sempre com este chaveta percentagem. Por exemplo, aqui o extends, o block, o for, são etiquetas, o tags em inglês. Depois temos filtros que, no fundo, alteram a apresentação de um valor, por exemplo, neste caso aqui o upper, estão a ver? Há um conjunto de filtros disponíveis e vocês podem criar os vossos próprios também. E, e pronto, e depois também podemos pôr aqui comentários, ou seja, que é uma forma de escrita também em block comment. Mas vamos entender então cada um destes. Então, neste caso aqui temos uma variável, não é? Que as variáveis estão sempre entre duas chavetas, não é? Por exemplo, se eu tiver esta linha amarela, se eu tiver isto no HTML, então na minha variável context, eu vou ter que passar no dicionário context, tenho que passar estas duas variáveis, tenho que passar o nome e o apelido, para eu poder usá-los no meu HTML. Se eu usar, por exemplo, um dicionário, posso aceder à sua chave, pondo um ponto. Ou seja, não existem as chavetas. Se eu tiver, por exemplo, um dicionário que tem nome, campo, não é? Vou ter que pôr o campo mesmo, a chave. Ou então posso pôr o índice da variável, por exemplo, ponto zero, será numa lista, vai dar o primeiro elemento da lista. Ou então um objeto, por exemplo, aluno.nome, então posso pôr aqui aluno. E o nome. Ou seja, se for atributos de uma classe também, posso aceder com ponto, sempre. Ok? Usamos sempre a notação de ponto para aceder e não a de parênteses que usamos no Python. Depois temos estes filtros que podemos usar, ou seja, há alguns filtros que podemos depois ver quais são e conhecer melhor. E os comentários, se quiserem comentar uma linha, têm que usar esta sintaxe, ou seja, chaveta percentagem. E se quiserem várias linhas, têm que usar uma tag comment. Ou seja, põem um comment e depois de início e de fim e ele vai comentar tudo o que tiver lá dentro. Depois também vamos ter então as etiquetas, pronto, podem ter, neste caso, são as que têm estas percentagens associadas e que permitem, por exemplo, os ifs, os for e toda uma série dos extends que também tivemos a falar. Depois, bom, também para evitar que o nosso código, variáveis que estejam lá dentro sejam maliciosas, entre aspas, ou seja, se vocês inserirem num formulário, se vocês escreverem lá um script em JavaScript que é malicioso e que executa uma série de coisas, para evitar isso, ou inserir código no vosso HTML, ele vai transformar sempre tudo o que for um maior ou menor, vai transformar num caractere de HTML, que não é propriamente de código, estão a ver? E as aspas também, ou seja, ele corta a possibilidade de nós inserirmos notação de HTML. Isso pode ser desativado se eu disser save. Ou seja, se eu tiver em data, por exemplo, se eu tiver, imagine que na minha base de dados há um campo data no qual eu escrevi lá um bocado de HTML, dois parágrafos com P's e um H1. Então, se eu quero que apareça esse H1 e aquele P, mesmo como HTML, vou especificar com o save. O AutoEscape também é uma outra opção, ou seja, vai definir tudo o que tiver dentro do AutoEscape. Posso usar várias invocações, vai estar também desativado esta execução, esta proteção. No fundo, o Django protege muito de malware, e nesse sentido é uma grande vantagem também desta framework. Bom, então, em termos de funcionamento, já vimos que no fundo, um template tem as partes estáticas, não é? Normais, do HTML e depois nós conseguimos ter partes dinâmicas, que no fundo aqui, por exemplo, o N, que vai mudar e que vai ser enviado a partir do nosso index. Ou seja, neste caso eu faço um return e no meu contexto, bom, normalmente é uma variável dicionário, mas eu posso pôr diretamente o dicionário aqui dentro do render.
Neste caso, o ano vai ser um valor, não é? Ele vai buscar o ano atual neste módulo aqui que se chama o datetime. E depois, de repente, aparece aqui o ano e vai ficar o ano disponível. Temos os ifs e os else, que também já experimentaram, ou seja, o if e o else termina sempre com o end if. E podemos usar também o elif, ok? Um, e o for também, que tem sempre um and for. Vejam que não se usa aqui os dois pontos. Temos só aqui pronto, a instrução, mas não temos aqui os dois pontos, else. E também não há questões de indentação. É diferente do Python. Aqui, neste caso, a indentação não é tão rígida. Um, ui. Ou seja, se eu quero especificar o nome da variável, está aqui, não é? Nome. Mas depois tenho aqui a parte dos especificadores de instrução, ou seja, o if e o for. E não se esqueçam então dos end ifs e dos end fors. Depois podemos também, como eu estava a dizer, estamos aqui a passar o tal dicionário, não é? Que é o contexto. Normalmente temos muito mais do que uma só variável e definimos o dicionário cá fora e depois passamos como uma variável. Neste caso aqui, para síntese, porque eu tinha pouco espaço aqui neste slide, pus aqui tudo dentro, mas no fundo, neste index tenho aqui uma variável nome e uma lista de irmãos, não é? Temos o Huguinho e depois o Zezinho e o Luizinho são os irmãos. Então, neste caso, eu posso passar o nome e a lista de irmãos, posso passá-los aqui como argumentos aqui deste dicionário, não é? E depois posso então usar este variável nome no meu HTML e vai aparecer aqui irmão aqui o Guinho. Neste caso são irmãos porque são vários, mas no fundo a ideia é essa, ou seja, conseguimos aqui ter vários. Ui, como é que é? Neste caso é aqui, porque são seus irmãos. Depois também podemos. Bom, desculpa lá. Ok, os if else também podemos aqui então podemos usar o if, else and if, já vimos esta parte, e também isso vai nos permitir pôr se é irmãos ou irmão, se houver mais do que um irmão. Okay? Eu pus aqui len como número de irmãos, mas vamos ver que eu também podia ter usado aqui um filtro, ou seja, eu podia ter posto a variável lista de irmãos, eu posso fazer barra length e ele vai-me dizer, ou seja, lista de irmãos barra length vai dar o número de irmãos. É uma forma equivalente a este len de lista de irmãos. Depois, para um ciclo, neste caso aqui tenho uma lista normal. A lista vai ser passada para o HTML e vai ser usada, ou seja, for irmão em lista de irmãos. Ok? E com and for, e podemos então, para cada irmão, este irmão aqui não pomos entre chavetas, mas cá fora, ou seja, dentro do ciclo for, vai existir uma variável irmão que vou poder usar como quiser. Não é? Um, e no caso de eu ter um dicionário, vejam aqui, tem um dicionário de irmãos, que é o Zezinho 2.7, Luizinho 9. Então, neste caso, eu posso passar o dicionário de irmãos e posso iterar pelos itens. Lembram-se, no Python tínhamos sempre a questão dos itens, não nos podíamos esquecer. Aqui é a mesma coisa, ou seja, os itens, mas não pomos os parentes, atenção, ok? Sem parentes, atenção. E podemos logo desencapsular a chave e o valor, ou seja, o nome do irmão e a idade do irmão. E depois posso usar irmão com idade de anos. E isso permite-nos então ter aqui a nossa visualização. Bom, em termos de filtros, quando eu falo em filtros, estou a falar nesta possibilidade de, numa variável, eu poder pôr aqui uma barra e depois especificar um filtro que eu quero que seja aplicado. Por exemplo, lower vai pôr em minúscula o valor, por exemplo, não é Luizinho, se eu puser barra lower, o L de Luizinho vai ficar em minúsculo. E há toda uma série de filtros e até que posso combinar vários filtros para uma variável. Por exemplo, o length, como eu vos estava a falar, é possível de usar. Uma coisa que ainda não tinha falado é que o Django tem uma documentação muito completa, e que nós podemos usar. Ok? Essa documentação
que é do Django Projects, ok? Tem aqui toda uma documentação que é específica e explica tudo. Por exemplo, aqui eu estava aqui a falar, por exemplo, add. Então temos um filtro add, então temos um value e o filtro add, que permite adicionar. Neste caso, o argumento, no fundo, aqui o valor que vamos adicionar vai ser posto a seguir a 2 pontos. Ou seja, add 2 pontos 2. Ele vai adicionar então o valor 2. Se value for 4, vai adicionar mais 2. E se forem ver aqui, temos então aqui uma lista de filtros que vocês têm aqui disponíveis. Estão aqui todos os filtros que vocês querem usar. Por exemplo, e isso permite-vos. Bom, neste caso nem são filtros, aqui são as tags que estive a falar, ou seja, ele também explica o que é um for, o and for, e depois explica aqueles filtros. Não vou entrar em detalhe dos filtros, vocês podem explorar e alguns são interessantes. Só vou falar de alguns, por exemplo, o line breaks permite, se vocês, imaginem que vocês escrevem num formulário, numa caixa de texto no vosso admin, escrevem lá um conjunto de parágrafos, um, em que fazem quebras de linha mesmo no texto. Essas quebras de linha podem ser transformadas em breaks com este line breaks. O date permite-vos pôr a data atual sem ter que usar o date time, ou seja, podem inserir logo uma data e por aí adiante. Então, depois temos as etiquetas, que era o que estávamos a falar, já falámos em várias delas, por exemplo, já falámos do for e do if. No for temos algumas coisas interessantes, que é nós podemos saber ter um contador associado ao ciclo for. Da mesma forma que no Python nós temos o enumerate, aqui temos o counter. É um contador que começa em 1. Ou seja, se eu for usar um contador, ele vai me imprimir os valores associados. Eu não sei se ele tem aqui um exemplo. Não. Mas no fundo, o counter, o que ele vai fazer é, vai-me dar, o primeiro elemento vai aparecer 1, no segundo elemento isto vai valer 2, no terceiro elemento vai valer 3. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma lista e querem enumerar, podem fazer isso sim, não é? Podem pôr 1, 2, 3, usando esta variável. E depois também tem aqui o for loop first e last, que permite validar se é o primeiro ou o último elemento da lista, não é? Imaginem que vocês querem pôr o nome das pessoas. Luizinho, Huguinho e Zezinho. Querem pôr sempre uma vírgula no final das palavras, mas a última palavra querem que ponham um ponto. Não é? Então, para a última palavra, vocês vão pôr um if e dizem assim: olha, se esta condição for válida e for loop last, se for true, então pões um ponto. Se else, pomos uma vírgula, ok? E aí fazemos uma combinação do if e deste for loop counter, do for last, for loop last. Também há aqui algumas etiquetas mais globais que vamos falar delas mais à frente de forma mais densa, o block, o token, o extend, que iremos ver como é que funcionam. Não vou explicar aqui porque isto vai demorar quase uma aula para trabalhar com eles. Nós também temos a possibilidade de fazer aqui o que nós chamamos de umas template tags. As template tags são uma resposta, às vezes, no próprio HTML nós precisamos de fazer algumas continhas e dava jeito de ter uma funçãozinha que processasse aquilo. Por exemplo, eu posso definir uma função. Imaginem que não existia a função lower, aquele filtro lower que nós definimos. Imaginem que aquilo não existia. Eu posso. Imaginem que eu não tinha esta possibilidade de fazer um lower de um texto. Então, eu posso definir uma função, não, que no fundo vai fazer esse lower, recebe um argumento, não é? Um valor, e retorna desse valor e vai fazer qualquer coisa. Não é? Neste caso, vai fazer value.lower. Como é que isto vai acontecer? Ele vai usar o value, ou seja, o argumento da função é o que está antes, ou seja, é o valor que está a ser aqui avaliado, não é o texto. Ou seja, a função lower vai receber o texto e vai retornar em minúsculas. Okay? A função add também
vai receber o valor que é o número, e depois aqui dos dois pontos é o argumento, neste caso, que é o valor que vai ser adicionado, value mais arg. Vão ver? Então, neste caso, eu consigo fazer aqui uma função que defino numa pasta que se chama template tags. Ou seja, vocês têm que criar uma pasta template tags e nessa pasta template tags vão criar um módulo. Lembrem-se que um módulo, por oposição a um script, tem que ter este init, ok? Então, neste módulo de inquéritos extras, vou então usar esta sintaxe. Tenho que definir, estou a usar aqui um template e usar este register e vou registrar cada um destes filtros. Então, estão a ver? Ou seja, tem esta escrita aqui mais específica. Mas pronto, isto não é preciso saber de cor estas coisas, isto nós damos um formulário para o exame e se tiverem que fazer uma template tag, mas é esta a sintaxe. Em relação aos URLs, nós temos, pronto, já falei dos URLs, vou passar isto mais rápido. No fundo, nós temos em URLs temos sempre que especificar o nome da aplicação, o app name, e depois o nome de cada rota, ok? E o app name evita as tais colisões dos indexes de várias aplicações. Quando eu uso num hiperlink, quando eu uso aqui uma rota, vou especificá-la com os campos que nós temos aqui associados, ok? Ou seja, temos aqui o campo o app name e a rota. Entre plicas, porque é uma string, está bem? URL, e usamos aqui não é? Esta tag URL, ou seja, esta tag URL. E só para vocês verem aqui um exemplo, já desformatou isto. Neste caso aqui, imaginem que tenho aqui este path, aqui que se chama post barra ano, ok? Então, ele tem um nome que é post ano, não é? Mas ele vai receber um ano, ou seja, se eu chamar este post 2024, imaginem que eu quero fazer um link para um hiperlink, que quando eu clico posts do ano de 2024, não é? Eu quero ter um hiperlink ali. Como é que eu vou passar o ano, que é a variável? Bom, vocês chamam a vossa rota, não é? Post ano, não é? Que é o nome da rota que está aqui, post ano, com a app name. Ou seja, vão chamar aqui post ano, chamam aqui, e depois põe um espaço e põe o ano associado, ou seja, põe aqui a variável ano. Neste caso é uma variável, e como está dentro de uma etiqueta tag, não pomos entre chavetas, ok? E isto vai ser suficiente para ele construir, ou seja, isto vai ser transformado quando vocês abrirem um HTML deste template, se vocês, não é? Vai-vos aparecer isto, vai-vos aparecer post barra post an barra 2024, ok? Ou seja, isto tudo vai ser transformado nesta linguagem, neste texto. E aqui vai aparecer o ano que está associado, se for o 2024. Vão ver? Um, e, bom, e a função post-ano, neste caso, vai receber o ano, não é? E vai filtrar, por exemplo, todos os posts daquele ano. Não é? Então vai receber o ano e vai-nos dar aqui todos os posts do ano num contexto, ok? Ou seja, eu vou usar agora aqui um dicionário e vou passar aqui todos os posts desse ano. Quando eu tiver agora aqui, por exemplo, neste caso tenho dois, tenho o ano e o mês. Neste caso, quero saber o ano e o mês dos posts de 2024, né? Então, o ano e o mês põem-se aqui à frente, sem vírgulas, sem nada, ok? É com espaços, separados de espaço, os vários argumentos que são supostos. Ou seja, isto vai ser transformado nisto, vai ser transformado nesta rota, e esta rota vai chamar esta view posts mesmo, ok? Aqui falta uma vírgula. E falta uma vírgula, né? Vou por aqui, falta aqui uma vírgula. Ok. Depois, continuando, temos, pronto, se eu tiver aqui um post específico, a mesma coisa, ou seja, imaginem, eu tenho um post e eu posso passar o ID, é uma coisa que é muito usada, por exemplo, o autor. O autor, eu posso passar o ID do autor para depois ir buscar esse autor. Então, podemos pôr aqui post ponto .id, ou autor.id, e aí isso permite-me ir buscar o ID desse autor.
Em relação às heranças, de templates, ou seja, é tudo aquilo que nos permite agilizar um bocadinho aqui a escrita. Ahm, ou seja, quando eu tenho num site, eu posso ter muito conteúdo que é muito semelhante. Por exemplo, vejam, este HTML aqui é para esta página. E este mesmo HTML, a única coisa que muda é esta parte aqui, não é? Então, não faz sentido se eu agora quero mudar o ano. Isto foi em 2021, quero agora alterar para 2025. E pá, vou ter que ir a cada um dos HTMLs alterar de 2021 para 25, não é? Isto é muito chato. Então, para isso nós usamos um layout base, ou seja, uma base, no fundo, neste caso, a minha base será sempre este programação web e aqui em baixo o footer, não é? Então, vou chamar isto uma base e depois vou ter como que filhos, ou seja, a página index e a página about, vão simplesmente especificar o texto e só este texto. Só preciso de especificar este texto. Não preciso estar a escrever mais nada. Estão a ver? Tudo o resto pode ser omitido. Como é que isso se faz? Usando o tal um layout base, HTML, e depois o index e o sobre. Eu chamei aqui de layout nestes slides, mas normalmente usamos o termo base, ok? Mas é equivalente, mas no fundo é o layout que nós vamos ter da nossa página, com as corzinhas, não é? Então, para isto funcionar, nós vamos usar então aqui um bloco que se chama um bloco, ou seja, vamos pôr aqui este tag, não é, bloco, com um nome associado, ou seja, vou dizer content, ou pode ser chamado main, o que quiser, pomos um nome aí qualquer para identificar. Aqui vai haver um bloco de conteúdo que vai ser preenchido por código dos filhos. E depois eu posso ter aqui o index, que no fundo vai estender este layout. No fundo é como se fosse uma herança. Imaginem que isto é uma classe abstrata e aqui há uma herança em que o index vai se estender, especificando aqui o valor de um determinado campo. Ou seja, aqui este caso o content. Estão a ver? Ou seja, é exatamente uma herança como vocês fazem por exemplo, em, ai, em LP2, em Java, não é? Em Java usamos muito heranças e temos a classe abstrata e é exatamente esse o contexto. Claro que eu posso usar, aqui é diferente porque eu posso usar a classe abstrata. Se eu usar diretamente o layout HTML, ele não vai pôr nada aqui no meio. Porque eu não estou a especificar nada, ele não vai lá pôr nada. Ok? Ou seja, no fundo, o que é que vai acontecer? Este conteúdo aqui, ele está a dizer, olha, eu estou a estender o layout HTML. Está a dizer aqui o index. Tu dizes assim, ok, estás a estender o layout HTML, então vou enfiar este block content aqui. E vamos ficar com um HTML que vai agora ter, por baixo de programação web, a frase que está associada ao index. Ok? E aparece-me este código aqui. Ok? E se eu agora usar, ou seja, para o index HTML, vai usar só este código aqui, não é? O index HTML agora é super pequenino, estão a ver? E se eu tiver o about também é super pequenino. E agora isto simplifica muito mais, ou seja, vocês aqui fazem um layout todo XPTO, podem dizer, agora quero que o fundo seja cor de laranja. Pronto, alteram o layout HTML e todas as vossas páginas vão passar a ter laranja porque elas estendem o layout. Se nós quisermos usar algum do conteúdo que existe pré-definido, posso usar aqui o que nós chamamos o super. Ou seja, por exemplo, se eu neste caso, que este footer não foi especificado no index, eu não estou aqui a definir o bloco footer, pois não. Então, se eu não estou a especificar o bloco footer, ele vai inserir o conteúdo que está aqui no My Site. Ok? Vai inserir o conteúdo que está ali por defeito. Agora, se eu. O número dos blocos podemos usar o que quisermos. Podemos title, styles, header, content, main, footer. Podemos usar nomes que nos forem convenientes. Neste caso usei o content e o footer. Mas, por exemplo, neste caso o title, dentro do title, eu posso ter aqui bloco title website. Estão a ver? Tenho aqui um bloco de title em que vai aparecer lá em cima website. No entanto, se eu quiser dizer que, olha, no website estou na página index, para fazer isso eu posso criar aqui usar um bloco super. Ou seja, o bloco super vai retornar todo o conteúdo do bloco pai.
ou seja, neste caso a palavra website, dois pontos, vai aparecer aqui e depois vamos usar aqui o index. Se eu não puser o bloco super, o website vai ser substituído, o conteúdo dos websites a ser apagado vai ser substituído por index. Okay? E isso então vai fazer com que isto renderizado fique desta forma, website, dois pontos, index. E temos aqui o conteúdo. Por exemplo, aqui no estilo, por exemplo, eu posso ter um estilo do layout que já tem aqui um background e a cor de fonte. Aqui falta um parênteses. E como é que posso agora então fazer aqui uma série de alterações, dizendo assim, ok, eu agora quero também adicionar mais um- uma regra aqui de CSS. Quero também adicionar aqui o red, ok? Então, para fazer isso, temos que então fazer desculpa. Temos que fazer o tal bloco super, especificamos aqui o bloco super e depois adicionamos a estas duas regras uma terceira regra, ok? E então vai ficar o renderizado, o style vai passar a ter três elementos, o body, o p e o important. Depois também podemos usar include para incluir todo um pedaço, todo um HTML. Ou seja, vai incluir um conteúdo de outro template que vai ser renderizado e onde podemos usar também as variáveis que temos, tudo. Ou seja, podemos ter um HTML, por exemplo, para um ambiente mobile e um HTML para um ambiente desktop. Podemos ter dois HTMLs completamente diferentes, se quiserem, em vez de usar aquelas dinâmicas todas que temos. Bom, duas coisas mais e terminamos. Primeiro, tem a ver com a visualização de imagens e de ficheiros e inserção no HTML. Para isso, vamos falar destas etiquetas de load static, ok? São ficheiros estáticos, ou seja, são ficheiros CSS, JavaScript, que normalmente nós importamos no HTML. Mas também imagens e documentos. Tudo isto são conteúdos extra que nós descarregamos. Quando eu clico num link, vem um fecheiro HTML, mas ele também vai descarregar imagens, vai descarregar um fecheiro de CSS, um fecheiro de JavaScript, e esses fecheiros todos têm que estar disponíveis e têm que ser possível de os descarregar. Ok? E estes fecheiros são normalmente servidos, são enviados ao navegador, não é? Servidos ao navegador diretamente. E são por isso que são estáticos, porque não há conteúdo dinâmico lá dentro, ok? Ou seja, dentro do CSS ou dentro do JavaScript, eu não vou usar a linguagem template, está bem? Tem que alterar no fecheiro HTML. E como é que nós fazemos isto? Por exemplo, se eu tiver aqui uma imagem que eu quero inserir no meu HTML, então vou ter que usar aqui esta etiqueta load static, que é para dizer que eu quero usar neste HTML, quero usar o static, os fecheiros da pasta static, e tem que dizer que a source, neste caso, tem que pôr aqui este static. Ou seja, vamos ter que identificar sempre estas duas coisas, load static, para carregar, e depois usar o static. E neste caso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta imagem vai estar dentro de uma pasta que se chama static. Ou seja, isso acontece em todos os projetos e em qualquer linguagem que vocês tenham, ou em Node, ou o que seja. Os fecheiros estáticos são guardados dentro de uma pasta específica e que é servida até por um outro tipo de servidor, ok? E pronto, então no source ou no href vamos ter que incluir este static. Por exemplo, vejam aqui este exemplo, temos aqui o href static CSS style, ok? Ou seja, estamos a dizer que na pasta static vai haver um fecheiro CSS, ou seja, quer dizer que vocês vão ter que criar no vosso projeto, um, aqui, neste projeto aqui, se vocês querem usar fecheiros estáticos, vão ter que criar uma pasta static, criam uma nova pasta e vão-lhe chamar essa pasta, vão criar dentro dessa pasta uma outra pasta que se chama bib, ok? E aqui é que vocês vão criar o vosso styles.css. Ok? E neste style CSS, vocês podem dizer que querem que o body
seja background color cá aqui, ok? Ou seja, isto permite então especificar, eu criei aqui então um fecheiro estático, dentro de estático, não é? E então eu agora na minha aplicação, no template, por exemplo, no meu template base, em vez de usar este style block, não é? Em vez de dizer isto, vou dizer, vou criar aqui um link, não é? Em vez de pôr isto, posso pôr aqui um link e dizer, olha, usa este link, e neste link quero que ponhas aqui uma relação que é style sheet e o href, ou seja, a referência, e agora esta é a parte que me interessa, vou pôr aqui então o static. Então, para usar o static, vou ter aqui que usar o load static, ou seja, vou ter que fazer aqui load static, load static, load static, e aqui vou pôr então aqui a dizer static, isto entre plicas, static, e então ele está na pasta static, mas dentro dessa pasta static eu criei uma outra, né? Ou seja, criei a pasta css barra styles.css. Okay? Vejam aqui a vantagem das plicas e das aspas, ou seja, eu pus dentro do href, pus entre aspas um conteúdo e como isto é uma string, também tem que estar entre aspas, mas se eu puser aspas, isto vai entrar em colisão. Ok? Estou a ver? Abre e fecha, então parece que o href é só isto. Se eu puser combinação, de uma forma ou de outra, alternada, tanto faz. Se começar com aspas, ponho plicas. Se puser plicas, tenho que pôr aspas. Se puser aqui plicas, para isto funcionar, vou ter que pôr aqui aspas. Vou ter que pôr aspas lá dentro, ou seja, aqui no CSS, aí, aqui tem que pôr aspas. Tem que pôr aspas, ele é um editor assim que tem mania que é esperto, e pronto, aqui fecho o link. Ou seja, eu tenho aqui o link, e isto é equivalente, não é? Isto vai ser equivalente a isto que eu tenho aqui em cima. Ou seja, eu poderia agora aqui apagar e remover esta parte aqui, e dizer assim, olha, ele agora trabalha desta forma, ok? No head. Bom, quando eu trabalho com fecheiros estáticos, há aqui duas questões sensíveis. É porque os fecheiros estáticos, eles vão ter que ser especificados onde é que eles estão. Quando vocês criam um projeto, logo à partida, este static URL no setting está lá definido, ou seja, vocês não têm que se preocupar, isto está logo definido onde é que é essa pasta static, ou seja, se eu for aqui ao meu projeto, se eu for ao meu projeto e for aqui ao settings, no settings, eu verei que aqui em baixo eu tenho aqui o static, estão a ver? Tenho aqui o static presente. O static URL, então, no fundo, diz referencia o fecheiro estático, é um prefixo do URL, ou seja, vai ser o barra static que ele vai escrever e que vai transformar, não é? Eu escrevi aqui static CSS styles, este barra static vai ser escrito aqui antes. Ou seja, se eu chamar outra coisa, vai ficar aqui a outra coisa aqui. Este é o static URL que temos de definir. Por exemplo, neste caso vai ficar desta forma. Ou seja, o Django vai gerar desta forma. Ou então uma imagem, se eu tiver images barra logo, static barra images. No fundo eu também posso ter imagens. Se quiser aqui dentro do meu static, também posso ter uma pasta com imagens. Imaginem vocês têm imagens, uma fotografia de logotipo. Tem um logotipo da biblioteca que vocês querem colocar. Então, vão fazer isso dentro da pasta static. Ou seja, podem criar aqui uma pasta images, ok? E depois nesta pasta images podem aqui carregar uma imagem. Estão a ver? Podem ir buscar aqui uma imagem qualquer. Sei lá. Estão a ver? Podem pôr aqui uma imagem. E essa imagem depois pode ser usada no HTML. Pode ser usada desta forma que nós falámos, ou seja, pode ser usada, não é? Dizendo, olha, images barra skills.html, ou seja, ele permite-me inserir imagens. Este é o static URL.
O static root no fundo, é a pasta que é usada em produção, ou seja, nós, sempre que no Python vocês usam conteúdos no static, vocês vão ter que sempre fazer um comando que é o collect static. O collect static é, no fundo, um comando que vai servir para todas as aplicações do vosso projeto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai congregar tudo o que é fecheiros de várias aplicações numa pasta que vai ser depois servida por um outro servidor. Porque o Django não vai servir fecheiros estáticos, porque os fecheiros estáticos quer dizer enviar uma imagem, não é? Quando eu descarrego quando eu estou a ver um website e tenho lá uma imagem, essa imagem tem que ser enviada. Quem envia essa imagem é um servidor diferente do Django. E para isso funcionar, estes fecheiros estáticos têm que estar nessa pasta-chave, ok? E isso nós conseguimos, então, tendo o nosso projeto organizado desta forma. Ou seja, se vocês forem ver, eu tenho aqui o meu projeto, tenho aqui a bib, não é? A noob que fizemos, o project, onde está o settings, e nesta mesma, não é? Vimos também que dentro, por exemplo, da bib, eu tenho aqui uma pasta que se chama static, que criámos agora mesmo, não foi? Mas o curioso é que agora, se vocês forem ver, cá fora também há uma pasta static. E esta static é que vai recolher a informação de todos os outros statics e vão ser congregados aqui. Ok? Quando eu der collect static, vai ser colocado, vai aparecer aqui nesta pasta static, vai aparecer aquele fecheiro que nós criamos, aquelas pastas que criamos. Ou seja, se eu chegar aqui e agora vou aqui abrir uma consola e eu disser collect static, vocês vão conseguir ver depois na vossa aplicação as vossas imagens. Ou seja, um dos erros clássicos, ls, vou para a biblioteca, project, acho que é este. Eu não é, agora estou brilhado. Exato. Ou seja, neste campo, aqui onde está o manage, py, não é? Então, se eu fizer Python manage e agora fizer collect static, estou a dizer, olha assim, olha, por favor, vai a cada uma das aplicações e vai recolher todos os fecheiros estáticos que foram, entretanto, gerados. O erro mais comum que acontece é dizer assim, professor, eu pus aqui as imagens, mas isto não está a mostrar as imagens, não aparecem as imagens. Não aparecem porque não fizemos o collect static. Porque o collect static é que nos vai recolher essas imagens e colocar naquela pasta static, que é uma pasta que vai ser servida em modo de produção. Ok? Ele diz assim, you have requested to collect static files, ok? E ele vai então e vai colocar aqui e vai guardar todos. Ele vai me dizer se queres fazer isto ou não. Eu digo, ok, yes. Eu vou por yes. Ok? E ele diz, olha, foram copiados 2 fecheiros estáticos. Vamos ver o que é que ele guardou. Ok? Se eu agora der aqui um refresh, aparece aqui, estão a ver? Aparece aqui o bib. No bib aparece, vai aparecer aquela biblioteca que eu fechei, que eu criei aqui, static. Estão a ver? Styles. Ou seja, ele guardou-me aqui aqueles. Ou seja, o CSS está disponível neste static global do bib. E guarda sempre a mesma estrutura, static bib, que no fundo era o que nós tínhamos aqui. Não é? Temos aqui o static, ou CSS, ou static bib, não é? E ele vai guardar sempre essa lógica. Ok. Então, static root e static bib são coisas que aparecem no styles, ou seja, no settings. Esta é assim a coisa mais assim, diferente, ou seja, que vocês têm que configurar, não é assim imediato, mas normalmente já vem configurado. Se vocês forem ver o vosso projeto, isto já vem configurado desta forma. Tanto o static como o media. O media é a mesma coisa, media são as imagens e os fecheiros que vocês carregam na base de dados. Também tem um caminho específico, não é? Se vocês tiverem por exemplo, tecnologias e tem um logotipo, esse logotipo das tecnologias vai ser carregado numa pasta. Se vocês forem ver onde é numa pasta que se chama Media. E essa pasta Media existe sempre em todos os projetos. Da mesma forma que a pasta Static. Ok?
Uma terceira coisa que é necessário fazer é, quando eu uso estes fecheiros static, é adicionar para o ambiente, porque há dois tipos de ambiente, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção do Django. O ambiente de desenvolvimento é quando eu estou a fazer o meu projeto, e o ambiente de produção é quando ele já está online a correr. Tipicamente no Python Anywhere ele está em produção logo, ok? Não é, ou seja, isto que eu estou aqui a especificar é necessário se vocês estiverem a trabalhar localmente no vosso projeto, por exemplo, com o VS Code. Aí vocês têm que adicionar aqui aos caminhos que já existem da vossa. Imagina, eu tenho aqui o URL patterns para admin e para bib. Além destes dois, eu tenho que adicionar aos patterns, tenho que adicionar a static, ok? Um, Tudo o que tem a ver com static, ou seja, os ficheiros que eu quero associar, por exemplo, as imagens, isso tudo, tenho que associar aqui com o static. Ou seja, vou ter que adicionar estas duas linhas sempre que tiver imagens no meu projeto. Tenho que adicionar esta informação toda dentro do meu URLs do projeto. Ok, e então, e agora, para terminar, se eu quiser usar imagens, imagina que eu tenho aqui uma classe que tem um atributo imagem e outro fecheiro. Ou seja, há uma classe que tem uma imagem associada, por exemplo, o autor tem uma fotografia. Então, então há de ser um campo image field e há um fecheiro também, que é, sei lá, um CV. Então, eu posso dizer onde é que eu quero que isto seja guardado. Upload to images, ok? Imagens ou fecheiros. Este upload, como eu estava a dizer, vai ser guardado na pasta mídia. Ou seja, nós temos uma pasta mídia que nos permite guardar de forma organizada tudo o que eu carregar na minha aplicação, ok? Ou seja, se eu for ver aqui a minha aplicação atual, Biblioteca Lusófona, se eu for aqui ao admin, se eu entrar no admin, eu vou ver que tenho aqui alguma informação associada. Tenho imagens, não é? Tenho imagens dos autores e tudo. E essas imagens, eu vou aqui a autores, não é? Em autores, nós, por exemplo, aqui a Sofia de Melbreiner, nós colocámos aqui um retrato, não é? Está aqui o retrato da Sofia, não é? Como é que nós fizemos isto? Ou seja, nós fizemos aqui um fecheiro, upload, porque sabemos que há um campo que se chama retrato. Esse campo retrato foi especificado para uma pasta, não é? Ou seja, na vossa modelação do autor, o retrato está numa pasta que se chama retratos, ok? Então, onde é que isto vai ficar guardado? Isto vai ficar guardado numa pasta mídia, ou seja, como eu vos disse, tudo o que vocês carregam na base de dados é guardado numa pasta mídia. E nessa pasta mídia, neste caso eu criei uma pasta retratos, não é? Para ter isto organizado, que eu posso ter, por exemplo, fecheiros. Imagina que eu quero pôr o PDF do livro. Para não ficar as fotografias misturadas com os livros, posso ter uma pasta só de livros. E então aqui os retratos, tenho aqui os retratos todos, estão a ver os retratos que eu carreguei. E está aqui a Sofia, estão a ver? Ou seja, esta representação desta informação, como eu estava a dizer, das imagens, vai ficar na pasta mídia. E depois, estes campos vão existir sempre, ou seja, e este import também nós vamos ter que fazer sempre, ou seja, são os passos, isto está sempre já disponível quando vocês criam um projeto por defeito, ou seja, quando vocês criam um novo projeto de Django, ele vai-vos fazer esta questão. Quando vocês chegam à parte da aplicação da sua, no URLs, também têm que adicionar os caminhos para as imagens. É um bocadinho como quando vocês têm uma aplicação. Eu tenho aqui a aplicação. Não, onde é que está a aplicação? Está aqui. Por exemplo, se eu chegar aqui a esta aplicação, não é? Vejam, vou aqui à Sofia, não é? Então aqui está a fotografia da Sofia de Melbreiner, não é? Eu vou ver aqui, se eu fizer aqui um ver fonte da página, vamos ver o que é que está aqui. Podem ver que ele inseriu mídia barra retratos barra Sofia. Estão a ver? Ou seja, ele vai buscar a esta pasta, este fecheiro. E isto, existe um hiperlink, estão a ver? Eu posso aqui guardar o link como?
Estão a ver? Eu vou pôr aqui este link. Não é como eu quero copiar o link. Ou seja, eu posso copiar o link ou até mesmo na própria imagem, se eu clicar no botão direito, eu posso copiar endereço da imagem. E este endereço de imagem, vejam, vou fazer aqui um paste. Ele está aqui disponível. Está a dizer biblioteca Python Anywhere /mídia /retratos /Sofia. Ou seja, quer dizer que isto tem que estar aberto ao mundo, não é? Eu tenho que decidir o que é que eu quero ou não que seja disponível para o mundo. Um, ou seja, e para isso estar disponível, desculpem lá, tive aqui um problema aqui da câmara, não é? Para eu poder ter este hiperlink que agora quando eu clico mostra a imagem da Sofia, é porque, não é? Eu estou aqui de certa forma a expor, não é? Eu estou a expor este caminho, não é? Esta pasta mídia, ou seja, a pasta mídia tem que estar disponível nos URLs. E é por isso que eu estou a dizer que no URLs eu tenho que adicionar esta mídia URL, ok? É isto que isto quer dizer. Isto quer dizer que eu posso adicionar posso agora usar as imagens. E depois, bom, a imagem tem sempre dois campos associados, que é no fundo o caminho, o URL, e também o nome do fecheiro, ou seja, eu tenho no campo imagem, posso aceder ao URL e ao URL, é um campo standard, que vai ser aquele caminho que nós vimos, não é? E vamos ter o name, que vai ser o nome desse objeto. Ou seja, na verdade, se vocês querem pôr numa imagem, uma imagem que vocês têm na vossa base de dados, vocês têm que pôr, por exemplo, autor.imagem, não é? .url, porque vocês querem ir buscar o URL dessa imagem, ou então podem ir buscar o nome do fecheiro, se quiserem. Então tem que pôr .name. Está bem? São estes os campos. Depois, quando fizermos para a semana, quando trabalharmos com formulários, vamos ver que também há aqui mais uns detalhes, mas, bom, para já era isto. E com isto terminamos a aula, está bem? Com isto eu termino aqui a aula teórica. Professor, posso só fazer uma questão? E sim, toda. Ali quando a pessoa falou do static, Sim, a boa prática seria, na pasta static, criarmos uma pasta para cada app, certo? exato. Ok, Não, atenção, não é. Então, nós temos um projeto. O projeto é a Biblioteca Lusófona. certo, Na Biblioteca Lusófona, neste projeto, eu tenho várias aplicações. Não é? certo. Tenho aqui a pasta Project, tenho Settings, e depois tenho o Nube, a Bib. Então, na minha Bib, por exemplo, se eu tiver fecheiros, por exemplo, associados a esta aplicação, fecheiros estáticos, eu vou colocá-los numa pasta estática que vou criar, Mas dentro da aplicação, ok. dentro da aplicação. Ok, Depois, o Collect Static vai recolher. Imagina que tens 10 aplicações e fizeste isto em 10 aplicações diferentes. O Collect Static vai recolher todos os statics e vai colocar neste static more, neste static chef, estás a ver? Que tem, ok, neste caso, tem a aplicação admin e tem a aplicação bib. Estás a ver? Ou seja, ele vai pôr aqui o admin e o bib. Agora aqui não sei porque é que tem aqui o images, agora. Isto fui eu que criei, não está correto. Não é no Ma- static como as images, mas sim. Mas aí na pasta static, esse admin e esse bib, somos nós que temos que criar também? Não, Ele não. faz automaticamente? Olha, eu vou apagar. Estás a ver? Eu apaguei o bib e agora eu vou aqui à console e vou dizer assim: olha lá, por favor, vê aí tudo o que foi criado até agora. Ahm, Diga assim: olha, por favor, vê o collect static. Vou dizer, executa o collect static. E o que é que isto quer dizer? Ele vai recolher todas as informações estáticas que existem das várias aplicações do projeto. Certo, Então, com isto, ele vai dizer: olha lá, queres mesmo que eu vá buscar? Eu digo yes. Então, ele vai buscar e diz: olha, copiei 2 fecheiros no static, até está-me a informar. E se eu for ver agora aqui, se vou dar um refresh, tinha o admin que eu tinha pagado o static do outro, se eu der um refresh, vai agora aqui aparecer a bib. certo. Está a ver? Ou seja, este é confuso esse aspecto, mas Não, é que eu no portfólio pus umas imagens, e uma puseste imagem minha, e Uhum. acabei por pôr diretamente dentro da pasta static. Cá fora. Também podes fazer e funciona logo em ambiente de produção. Ahm,
No entanto, essa gestão nós deixamos a este comando aqui, collect static. Estás a ver? Ou Sim, seja, e cada app tem a sua pasta estática. imagina, tens uma app que é o portfólio e tens aí a tua fotografia. Tens uma app que é, sei lá, das bandas da música, Sim, e faz a sentido, fotografia fica das tudo bandas, organizado, sim. não é? E Sim, assim, mais uma vez, a ideia da modularidade aqui no Django é a chave, ou seja, da mesma forma que nós temos, da mesma forma que usamos, por exemplo, o URLs, não é? Nós começámos a falar, foi logo neste aspecto, que era, nós dissemos, olha, não é? Eu tenho 2 URLs, não é? Um bocado estranho, porquê, não é? Ou seja, mas há um âmbito geral do nível do projeto, depois há um âmbito específico de cada aplicação, da e app, sim. isto permite escalar, não é? Tu depois podes ter não sei quantas aplicações, elas são isoladas, não é? Não aparece a tua fotografia no projeto, a fotografia aparece na tua aplicação. E se Sim, tu decides apagar a aplicação, já não tens lá a tua fotografia no projeto, estás a ver? É algo que faz tu, sentido, sim. não é? Ok. Está bem? Obrigado, professor. Não, obrigado. Obrigado pela pergunta, foi ótima. Não sei se alguém tem mais algum comentário relativamente à aula teórica. Ahm, eu espero que isto tenha ficado a gravar. Onde é que está? Post, stop recording, stop recording. Sim,